Nós vamos continuar o nosso estudo. Na semana passada, nós fizemos uma introdução ao assunto, a segunda vinda de Cristo. Mateus capítulo 24. Gostaria que vocês pudessem estar lendo em casa. Essa é uma das passagens, né? Como nós falamos na semana passada, são muitas as passagens que falam sobre a segunda vinda de Cristo. O comentário que é base para nosso estudo, o comentário que chama a segunda vinda de Cristo, Nossa Esperança, do reverendo Hernandes, tem lá na introdução, dizendo que cerca de 300 referências existem sobre a primeira vinda de Cristo e mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo. E nós, então, temos aí bastante coisa, né, que foi escrita. Na verdade, a Bíblia ela tem esse propósito, né, nos preparar para o encontro com o Senhor. E essa passagem, então, é uma destas que fala a respeito da segunda vinda de Cristo, fala sobre sinais da segunda vinda de Cristo, passagem bem completa para nós. E nós vamos estudar um pedacinho hoje. Eu pensei que a gente poderia estudar um capítulo por semana, mas pelo menos nesse início, nós vamos fazer esse estudo desse primeiro capítulo, que são os sinais gerais da segunda vinda de Cristo, em 2 semanas. Mateus 24, versículo 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós vamos orar. Vou pedir para o presbítero Obed fazer essa oração, agradecendo a Deus por esse momento de culto até aqui e pedindo que Ele nos oriente no estudo da sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por esse momento que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez para juntos, ó Pai, te prestarmos o nosso culto de adoração, para intercedermos, ó Deus, uns pelos outros, para agradecer-te, ó Pai, pelo cuidado do Senhor para conosco. Agora, em especial, pedimos, ó Pai, que venhas falar conosco através da meditação da palavra, que o nosso coração esteja não somente aberto para ouvir, mas também inclinado, ó Deus, os nossos ouvidos e o nosso coração dispostos a aprender e a pôr em prática no nosso dia a dia. Fique conosco, fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante ver aqui. Você pode manter a sua Bíblia aberta, eu vou até abrir a minha também. E a gente vai ler alguns versículos alternadamente, não vamos ler numa sequência. Então, é Mateus capítulo 24, a gente vai lendo alguns versículos. Esse início é curioso, né? Jesus está com seus discípulos, e aí diz aqui, eles se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Então, dá a ideia aqui que os discípulos ficaram admirados com aquela beleza. Pensou você caminhando por um lugar e você vê alguma coisa muito bonita, muito grandiosa, e você vamos, olha ali que lindo, olha que maravilhoso. O que Jesus disse? Vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nossos olhos para os tesouros do mundo. Quem não fica admirado com as coisas que esse mundo tem a oferecer? Só que a gente nunca pode perder essa consciência
de que tudo isso um dia será nada, né? Se perde, desaparece. Acho que eu citei aqui alguma vez, eu fico pensando nessas pessoas muito ricas, muito bilionárias, o quanto que essas pessoas devem ficar preocupadas, né, com a morte, porque vão deixar, entre aspas, muitas coisas. Também o medo de perder as coisas, de repente, de uma hora para outra, perde muito dinheiro. Eu estava lendo uma reportagem falando sobre ouro, né? O ouro acho que é uma das coisas mais... é ouro mesmo, né? E eu achei curioso, porque diz que o ouro no mundo, não contando o ouro que está debaixo da terra, mas o ouro que existe no mundo, seja num banco, no pescoço de alguém, ou num túmulo de alguém, né? A variação, a estimativa que existe, é que existe entre 155 mil toneladas até 2,5 milhões de toneladas. Então, dependendo de quem, acha um tanto, né? E aí, um investidor americano chamado Warren Buffett, ele acredita que seja 171 mil toneladas, né? Quase que o mínimo que estava estimado ali. E ele fez uma observação: caberia em uma sala. Todo o ouro do mundo caberia em uma sala. Paredes de 20 metros de comprimento e 9,8 de altura. Aqui tem mais de 20 metros? Tem, né? Então, você já imaginou, dentro deste salão, caber todo o ouro do mundo? E a gente percebe, o que é isso, né? Qual é a importância disso tudo? Dessa busca pelos tesouros desse mundo, que simplesmente podem desaparecer, como diz lá em Mateus, né? Traça, ferrugem, corrói, os ladrões roubam. E o que adianta, né, nós ajuntarmos tanto estes tesouros? Jesus começa, então, o seu sermão com base nessa questão aqui. O templo, a destruição do templo. E aqui há uma figura também da grande tribulação, ou da tribulação, que aquelas pessoas iriam ser perseguidos, mortos. E aí isso é um exemplo da tribulação, que é um dos sinais do fim, da segunda vinda de Cristo. E nós percebemos, irmãos, que nós estamos fazendo uma introdução aqui novamente, antes de partirmos para os versículos, como fizemos na semana passada, que a espera de alguma coisa vai depender da importância que nós damos àquilo. Lembra que nós falamos isso? Qual a importância que nós damos à segunda vinda de Cristo? E nós falamos que o evento principal da história, do universo e da nossa história é a segunda vinda, será a segunda vinda de Cristo. A gente sempre vê um exemplo de uma noiva ou de um aniversário, de alguma coisa que a pessoa programa, uma viagem, e ela vai o tempo todo se preparando, ou seja, guardando dinheiro, ou seja, se preparando, ou seja, convidando as pessoas para aquele grande dia. E essa é a questão, o quanto nós estamos preparados, o quanto nós nos preparamos para a segunda vinda, e o quanto nós entendemos que o nosso grande evento não está aqui. Não são os bens materiais, não são as coisas que nós utilizamos. Mateus 16, 26 diz que proveito há um homem ganhar o mundo, perder a sua alma. Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, 31, os que utilizam do mundo, como se dele não utilizasse, porque a aparência desse mundo passa. Então nós percebemos, irmãos, que nós vivemos no mundo, nós precisamos das coisas. Ninguém quer passar necessidade, mas o foco, a atenção da nossa vida tem que ser espiritual. Nossa grande busca, o nosso grande anseio tem que ser a presença de Deus, tem que ser o conhecimento de Deus. Quando Satanás tenta Jesus, dizendo de forma mentirosa, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus respondeu, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
Então nós começamos essa mensagem dizendo: o que é mais importante? E o que é mais importante é aquilo que nós vamos estar sempre buscando, sempre nos preparando. Será a nossa motivação ao acordar, será a nossa busca diária. A nossa esperança está em Jesus, nós precisamos nos preparar. A segunda vinda de Cristo é um dia de grande alegria, mas também será um dia de trevas para aqueles que não se prepararem, para aqueles que não buscarem a Jesus. Esse dia, por muitos, é um dia que não existirá, é uma fábula, uma mentira. Outros até marcam esse dia. Outros dizem acreditar, mas não se preparam para ele. Então, como nós estamos, o que a segunda vinda de Cristo representa para nós? Tá aí a importância, né, irmãos, desse estudo. Nós falamos na semana passada que existem alguns assuntos que são difíceis para nós, porque a Bíblia não vai mostrar com clareza. Até mesmo na sequência aqui, os discípulos perguntam, né, que dia que vai suceder isso? Quando acontecerá? E Jesus não responde o dia. Aí ele fala sobre os sinais, sobre o que vai acontecer. Muitas coisas não são reveladas. Mas nós sabemos o que é realmente revelado, nós estamos conscientes daquilo que a Bíblia fala sobre esse dia, porque é um tema, para muitos, digamos assim, um tema com conhecimentos falsos, errados, conhecimentos precários, né, pequenos. E outra coisa, se a gente começa a ver os sinais, o que é um sinal? É um aviso, né? Prepara aí. A mulher, quando está grávida, vai ter um neném, tem as contrações, tem os sinais, os princípios das dores. Então, se tem sinal, prepare. Não vai ficar ali, né, parado. E quanto nós temos visto, né, irmãos, sinais da segunda vinda. Mas vamos então, irmãos, vendo um pouquinho aqui. A admiração dos discípulos com a construção, Mateus 24, 1 e 2. A resposta de Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, daqui que nós vamos seguir, irmãos, sinais da segunda vinda de Cristo, porque foi isso que foi a resposta de Jesus. Em primeiro lugar, leia aí, ou pegue na sua Bíblia, o versículo 14. Vamos lá? O reverendo Hernandes chama aqui sinais que mostram graça. Esse é o primeiro tópico. Sinais que mostram graça. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É sempre bom a gente lembrar disso, né? Porque essa passagem, ela tanto nos alegra em saber desse momento, mas também nos chama a responsabilidade. A Bíblia diz que nós devemos apressar esse dia. Como que nós podemos apressar? Pregando o Evangelho. A evangelização das nações é um sinal que precede a segunda vinda. Repare que não há aqui uma promessa que toda pessoa receberá essa oportunidade, ou seja, que vai, digamos assim, receber a mensagem individualmente. O que está falando aqui é todas as nações. Então, o reverendo Hernandes diz exatamente isso aqui, ó. Está falando que cada uma das nações, em uma ou outra ocasião, durante o curso da história, ouvirá o Evangelho. Não há uma promessa de que toda pessoa receberá uma oportunidade. Jesus está falando das nações do mundo. Agora, quando a gente pensa, né, nos atuais meios de comunicação,
É interessante ver como as coisas estão acelerando. A Bíblia sendo traduzida para milhares de línguas, distribuição de língua, de Bíblias, missionários sendo espalhados por aí, por tantos lugares, mas a própria internet, né, está levando essa mensagem. Eu fico pensando nessa questão da tradução, né, como que é interessante a tecnologia hoje faz com que uma pessoa fale numa língua e a outra já consiga ouvir na sua própria língua, a partir de um celular, de um computador ou de alguma coisa. Um texto, né, que você coloca o celular na frente daquele texto, ele já traduz na sua língua. Você pode pegar uma Bíblia em inglês com o celular e um botão lá, traduzir, né, do Google lá, você já lê em português. Cada vez mais perto da realidade, daquilo que é pronto assim. Então esse é um dos sinais, digamos assim, como foi dito aqui, um sinal da graça, um sinal que mostram graças. A segunda vinda, ela é precedida por pregação. A gente poderia ler várias passagens que falam sobre esse amor. Deus não se alegra com o pecador, Ele quer que ele se arrependa. Deus, Ele vai ao encontro, e até mesmo a aparente demora da vinda de Jesus, em algumas passagens fala que é para que alguns ainda se convertam, ainda se arrependam, dando oportunidade para que se arrependam. Segundo lugar, sinais que indicam oposição a Deus. E aí nós vamos ver esses 4 tópicos: tribulação, apostasia, deprovação moral e o anticristo. Tribulação, versos 21 e 22. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não havia e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A vinda de Cristo é precedida de um tempo de tribulação. O que é tribulação, né, irmãos? A gente percebe que nós vivemos esse tempo de tribulação. As dificuldades, a ansiedade, a dor, os problemas, mas principalmente a questão da perseguição religiosa. Aqui no verso 9 e 10 fala sobre isso. Sempre 24, tá? Capítulo 24. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A tribulação da perseguição religiosa, ela acontece, né? Às vezes a gente não vê tanto isso, mas nós sabemos que essa intolerância que existiu lá no passado, seja com os judaizantes, com os romanos, ela existe hoje, né, com comunismo, islamismo, religiões extremas, nazismo e tantos ismos que existem por aí, irmãos. Às vezes você vê alguém dando uma entrevista na televisão e essa pessoa claramente está falando contra Deus, está perseguindo a verdade, e isso é uma perseguição religiosa. E nós entendemos que isso faz parte dessa tribulação dita aqui. E aí a gente percebe que essa tribulação é algo que aumenta a cada dia. Como a gente vê isso acontecendo? O aumento da ansiedade, da preocupação, da dor. Isso é sinal da segunda vinda de Cristo. A segunda palavra lá, apostasia. Verso 4. Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão
a muitos. 4 e 5, agora 23 em diante. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Há um fato interessante aqui, porque quando se fala de apostasia, parece que a pessoa vai deixar a fé, né? Só a apostasia é abandonar, é seguir outras coisas. Mas qual que foi o exemplo que Jesus dá de apostasia aqui? Ele aponta para o surgimento dos falsos mestres, dos falsos cristãos, dos falsos evangélicos, dos falsos pregadores, as falsas igrejas. Então, é um abandono da fé verdadeira, atrás de uma fé criada na mente das pessoas, atrás de uma fé criada, digamos assim, do liberalismo tão comum hoje em dia. A gente não precisa ir muito longe, né? Quando a gente abre o computador ou vê algum vídeo de pregadores, você ouve assim, muitas vezes um pregador que atrai multidões, que atrai tanta gente, você fala, gente, Deus, não está certo, isso aí não é o evangelho, isso aí não é a palavra. Então não compete aqui eu ficar citando, porque cada um sabe muito bem, né? Quem são essas pessoas? E muitos destes, irmãos, vindo de igrejas, digamos assim, históricas, que hoje estão nesse tal do liberalismo aí, tudo pode, e assim, sendo simpáticos, deixando a verdade pela mentira, afastando-se de Deus. E a gente precisa entender que a passagem aqui diz que isso é um sinal da segunda vinda de Cristo. Então, cada vez mais vão surgir seitas, vão surgir igrejas, as igrejas vão deixar seus princípios verdadeiros. E o que o texto diz é: não acrediteis, não sigam esses falsos. Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, versículo 5. Enganarão a muitos. Aqui não necessariamente dizendo sou Cristo, mas dizendo eu sou de Cristo, eu prego a verdade de Cristo. Verdade pregam ou enganam. Depravação moral, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí há uma ligação, né? Mas quando não há doutrina, não há princípios práticos. Então cada vez mais as doutrinas se afrouxam e a vida corre solta. O multiplicar a iniquidade esfria o quê? O amor. A frase do Hernandes diz aqui, ó, o mundo sem balizas morais, sem norte ético, onde haverá a desintegração da família, instituições, colapso dos valores morais e espirituais. É isso que a gente está vendo, né? A desestrutura, porque por multiplicar-se a iniquidade. E como a gente vê isso? Às vezes a gente fala, sempre foi assim, agora a gente vê porque eu tenho a rede social. Não, tudo bem, a rede social veio dar visibilidade à vida de muitos que deveriam se postar mais, digamos assim, de forma cristã, de forma a dar exemplo, a testemunho, e veio mostrar isso. Mas, infelizmente, não é que sempre existiu, não. Está piorando mesmo muito. Basta a gente ver tanta separação, basta a gente ver tanta corrupção, né, em relação a diversas coisas. Então esse é um quê? Um sinal da segunda vinda, depravação
moral. Fora e dentro da igreja, né? Dentro de várias igrejas, dentro do meio cristão. O anticristo, Mateus 24, 15. Surgirão falsos cristos e falsos mestres, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então nós sabemos que existem os anticristos e o anticristo. 1 João 2,18 diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Conhecemos que é a última hora. Ou seja, eu conheço que está chegando o tempo final, que é a segunda vinda de Cristo, porque muitos estão se levantando contra Cristo. Já falamos isso quando estudamos 1 João, a respeito do que é esses chamados anticristos. Qualquer pessoa que se levanta, eu citei há pouco, de repente uma entrevista que a pessoa fala mal do Evangelho, ou aquela pessoa que defende uma depravação qualquer, isso aí é contra a Cristo, contra a verdade. O anticristo, eu vou ler aqui também parte da definição que está no livro do Hernandes. O anticristo não é um partido, não é uma instituição, nem mesmo uma religião. É um homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás que vai agir na força e no poder de Satanás. Perseguirá cruelmente os santos de Deus, vai blasfemar contra Deus. No entanto, no auge do seu poder, Cristo virá em glória e o matará com o sopro da sua boca. Ele será quebrado sem esforço humano. Então, aparecem muitos anticristos, mas um dia virá esse anticristo, alguém que vai realmente como uma encarnação, né, como uma força cruel contra os santos de Deus. Vamos para o outro tópico. Sinais que indicam o juízo divino. Aí são 3: as guerras, os terremotos, as fomes e epidemias. Sobre as guerras, versículo 6, 7a. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vedes que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Os sinais da segunda vinda, sinais do fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Interessante, né? O mundo fala tanto em ser politicamente correto, em ser bonzinho, todo mundo quer ser bonzinho. Aí levanta-se tratados de paz, levanta-se organizações aí de paz. Acabaram com a guerra? Não acabam com a guerra. Tem aumentado o número de guerras. Nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas já morreram nas guerras. Segundo uma pesquisa do World Order Report, quase 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são destinados à pesquisa e fabricação de armas. Já pensou? 50% dos cientistas que podiam estar se preparando aí para a cura, para fazer alguma coisa para o bem, estão se preparando para a guerra, para criar armas. 40% dos recursos. Já pensou uma nação com dificuldades financeiras, separando 40% dos seus recursos para se preparar para a guerra? E qual é o inimigo? A guerra é a coisa mais absurda do mundo, porque o inimigo é outro eu, né? É outro ser humano, igual a eu.
Às vezes a gente vê essas guerras que estão relacionadas à intolerância religiosa, né? Você pode até falar, tentar justificar, não, mas eles são fanáticos. Mas e o outro que levanta uma guerra simplesmente por causa de um território ou de um bem material? Ou de uma perseguição? Poderíamos resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública e da moradia do terceiro mundo com este dinheiro, né? O dinheiro que é gasto em tantas guerras. Tinha uns outros dados que eu não coloquei aqui, falando a respeito de um único míssil ou de um único avião de guerra capaz de dar comida para milhares de pessoas ou casa para mais de 800 mil pessoas. De repente é gasto numa guerra ou numa batalha qualquer. A gente está vendo aí, né, um pouquinho sobre essa guerra que está se falando na televisão agora, e a gente vê, né, que tristeza, mas não precisa ir muito longe na televisão. Você vai lá no jornalzinho, no Datena, né, você vai ver lá em São Paulo as guerras acontecendo. É uma tal de pix, é um tal de sequestro, um tal de bater, de matar. É como que o humano se sujeita tanto, né, a fazer maldades assim um com o outro. Isso é a guerra. Isso é um sinal da segunda vinda de Cristo. Terremotos, 24/7 ainda, ou 7C. Terremotos em vários lugares. Aqui tem uma lista, de acordo com a pesquisa geológica dos Estados Unidos, de 1890 a 1930, houve apenas 8 terremotos, 6.0, escala Richter. 1930 a 60, 18. De 60 a 80, 64 catástrofes. De 80 a 96, mais de 200 terremotos. A gente às vezes nem sabe, né, que tem tanta coisa assim. Ou seja, o princípio cada vez mais próximo, anunciando o fim. É como se realmente a natureza estivesse entrando em convulsão, aqui a frase. Ela está gemendo e ela está entrando nesse colapso aí. As fomes, 24/7b. Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Haverá fomes. A guerra e a fome está perto. Aqui, os dados que eu estava falando, acho que eu anotei aqui na parte da fome. Pensei que eu não tinha anotado, mas a fome é um subproduto da guerra. Se nós gastamos com armas, com guerras, nós deixamos de gastar com a fome. Aqui eu vou ler uma parte, ó. Gastamos hoje mais de $1 trilhão com armas de destruição. Nós gastaríamos num único avião de guerra 500 mil sacos de trigo. Num único míssil, casas novas para 800 pessoas. Temos guerra? É desesperador uma guerra? Mas a fome mata mais do que a guerra. Segundo essa estatística aqui, cerca de 50% da população mundial passa fome. A gente não tem essa noção, né? Às vezes, eu queria tanto viajar esse ano, mas está difícil, né? Com hotel, tá. Aí você esquece. Que dia que você lembra que você passou fome? Não tinha nada na sua geladeira, não tinha nada para você comer. Graças a Deus, né? Não nos tem faltado alimento. E às vezes a gente pensa, né, em relação a alguma coisinha que falta, alguma coisinha que não está bem. E falando da gente, agora imagina, irmãos, como o mundo, digamos assim, ele é complicado no que se diz respeito à desigualdade, né? Quantas pessoas têm luxos assim absurdos, né? Que hoje cada vez mais a gente vê essa área sendo explorada, né? De coisas muito caras, de coisas luxuosas, que na verdade são só para que você possa exibir alguma coisa, nem tem tanto valor assim. Mas são as marcas, são tantas coisas que a gente olhando um pouquinho para o passado, né, não era assim.
Você tinha aquele tênis lá, você tinha as suas roupas, as suas coisas. Hoje está tudo muito diferente, né? A gente reclama do preço das coisas, mas tem coisas que são muito mais caras e que hoje a gente, de certa forma, pensa que precisa. Fomes e epidemias. Lucas 21:11 diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Então a gente vê aí fome e a gente vê as epidemias se alastrando. Esse livro aqui parece que tem mais de 10 anos que eu estou estudando com os irmãos. Mas aí ele fala de gripe aviária, aftosa no Brasil, mexeu com a economia, a AIDS crescendo, fazendo milhões de vítimas no mundo. E aí a gente vê, né, uma pandemia que veio, assim, de certa forma, de uma forma totalmente diferente, né? Como isso foi um sinal, né? Não tem uma pessoa que não falou, olha como que Deus está, um sinal que Deus está para voltar. E aí a gente vê, né, irmãos, infelizmente, as igrejas estão lotadas, as pessoas estão todas buscando a Deus. Quantos sinais estão por aí? E as pessoas estão por aí também. Eu li um texto de Isaías, hoje não está aqui anotado, aquele texto é de Isaías 1, que o boi conhece o seu possuidor, mas vocês... Eu vou abrir lá. Isaías capítulo 1. Vocês não me conhecem. Eu sou, irmãos. É uma frase assim forte, porque está dizendo que um animal é mais sábio do que nós. Visão de Isaías capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me atende. Ai dessa nação pecaminosa. Então, os sinais estão por aí, mas quantas vezes nós não estamos atentos a esses sinais? E muitos não estão respondendo a esses sinais, mas os outros são os outros, né? Nós estamos aqui. O quanto nós estamos respondendo, o quanto nós estamos nos preparando para essa segunda vinda de Cristo. É certo que o fim está chegando. Quando a gente vai estudando, nós estamos terminando já, quando a gente vai estudando, vendo esses detalhes, vendo esses sinais, a conclusão que nós chegamos é que realmente o dia se aproxima. Segunda vinda de Cristo é o evento mais importante da história. Sinais. Será pregado o Evangelho para testemunho. Sinais de oposição, a tribulação, tanta angústia, tristeza, a apostasia, igrejas falsas, falsos mestres, depravação moral, a iniquidade se multiplicando, o amor se esfriando, o anticristo, anticristos, pessoas perseguindo o Evangelho. Guerras, terremotos, fomes, epidemias. E tem muito mais, né? Muito mais coisas. A gente vai estudando um pouquinho a cada dia. Certo o quanto nós entendemos que o evento mais importante da nossa vida é a segunda vinda de Cristo. O que está na nossa agenda? Quando nós acordamos de manhã. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que casar o meu filho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas a agenda principal nossa é a segunda vinda de Cristo. Tem que estar preparado, eu tenho que estar servindo a Cristo. Porque quando você tem um evento importante, vamos jogar o casamento de novo, esse casamento é evento importante. Você não deixa de fazer as outras coisas. Só que todo dia você faz alguma coisinha
pensando naquele evento importante. Então, nós temos um evento importante, a segunda vinda de Cristo. Nós não vamos deixar de fazer as outras coisas, mas todos os dias nós temos que parar, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que buscar a Deus, nós temos que esquadrinhar o nosso coração, confessar os nossos pecados e seguir durante o dia, mas com os olhos em Cristo, aguardando esse grande dia. A segunda vinda está próxima, mas para alguns mais próxima ainda, né, irmãos? Podem morrer antes dessa segunda vinda chegar. Qual será o nosso dia? Nós não sabemos. Sempre podemos estar preparados. Quando Jesus vai voltar, ele não respondeu, ele diz: quando você vê isso, o fim está próximo. Quando você vê isso, o fim está próximo. Sabendo que o fim está próximo, nós devemos nos preparar para esse momento. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudar a Tua palavra, de estar aqui na Tua casa. E que a Tua mensagem seja importante, ó Deus, para nós, um alerta para nós, e que seja assim, ó Pai, um chamado, ó Pai, para nós. Que nós não sejamos como muitos sem entendimento, que fecham os ouvidos ao Senhor. Deus, que nós sejamos filhos obedientes e sejamos atentos, nos preparando, ó Pai, para o grande dia do Senhor. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.